Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Azevedo, professor de Física. Antes de mais nada, eu queria dar boas-vindas a vocês aqui no nosso curso preparatório do Espaço de Capacitação do Márcio Madeira, ok? Bom, na aula de hoje, pessoal, vamos abordar um movimento, um tipo de movimento que ele é recorrente no nosso cotidiano, que é o movimento uniformemente variado, tá bom? No vídeo 1, na descrição da cinemática, a gente apresentou o movimento uniforme. E lá no movimento uniforme nós temos uma peculiaridade, uma característica bem específica. O movimento uniforme é aquele cuja velocidade em todo o percurso permanece constante. Diferentemente do movimento uniforme, nós hoje vamos estudar o movimento uniformemente variado. Tá? E do que trata o movimento uniformemente variado? Bom, em primeiro lugar, movimento variado é aquele movimento cuja velocidade muda com o passar do tempo, diferente do movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento variado, a velocidade muda. Então, por exemplo, imagina que um objeto esteja, tá vendo, no primeiro instante de tempo, por exemplo, t igual a 0 segundos, no início do cronômetro, a velocidade, por exemplo, dele seja de 3 metros por segundo. E depois de um certo tempo, por exemplo, depois de 4 segundos, a velocidade dele seja de 13 metros por segundo. Eu percebo que, com o passar do tempo, a velocidade alterou. No caso aqui, alterou para mais, mas poderia alterar para menos, tá? O importante é que varie. Nesse caso, o que esse movimento tem que o movimento uniforme não tem? O que dá a capacidade desse objeto alterar a sua velocidade? É justamente isso, a aceleração. Então, a gente diz que no movimento variado existe a presença de uma grandeza física chamada de aceleração. No nosso cotidiano, a gente tem nos veículos, né, um pedal de acelerador, né, numa moto, por exemplo, no guidão, no carro é um pedal, acelerador e freio. Tanto o acelerador quanto o freio, fisicamente falando, proporcionam uma variação na velocidade. O acelerador para mais e o freio para menos. Mas não importa, fisicamente falando, quando o objeto tem a sua velocidade alterada com o passar do tempo, ele é variado. Quando esse movimento se torna uniformemente variado, quando essa alteração de velocidade for regular. Por exemplo, aqui, ó, em 4 segundos, eu alterei 10 metros por segundo. Fui de 3 para 13 metros por segundo. Então, no próximo 4 segundos, ou seja, nos 4 segundos seguintes, eu tenho que alterar de 13 para 23. Entende? Quando essa alteração se permanecer para cada 4 segundos 10 metros por segundo, eu afirmo para vocês que a velocidade está sendo alterada de modo regular. Aí a gente está diante do movimento uniformemente variado, tá bom? E aí temos uma consequência. Essa aceleração ela é constante. Então, o fato do movimento ser variado já garante a presença da aceleração. Quando esse movimento é uniformemente variado, essa aceleração ela é constante. Já aprendi para que serve a aceleração e qual é a consequência dela ser constante no movimento. Agora eu te pergunto, como eu calculo essa aceleração? Está aqui, ó. A aceleração ela é definida como sendo a capacidade de você alterar a velocidade naquele intervalo de tempo, ok? Bom, alguns livros representam a aceleração pela letra A, outros livros pelo alfa, que deu origem ao nosso A, né? A primeira letra do alfabeto grego. E, de um modo geral, tanto A quanto alfa vão representar a nossa aceleração. Fica a seu gosto, tá bom? E o alfa, ou A, ele é calculado assim, ó, ΔV sobre ΔT. Delta, eu já disse isso para vocês no vídeo 1. Se você não assistiu, vá lá e confere isso lá, tá bom? Delta indica variação de qualquer coisa, no caso aqui, da velocidade. E aqui, ó, variação do tempo, ou seja, o quanto a minha velocidade mudou naquele intervalo de tempo, tá? Olha para cá, eu posso calcular a variação de cabeça, aqui, ó, estou em 13, fui para 13, variou de 10, posso escrever aqui 10. Ou eu posso indicar esse cálculo. Como é que eu acho esse 10? Como é que eu acho essa variação? Eu acho essa variação pegando a parte final e subtraindo da parte inicial. Então, a variação da velocidade é ΔV sobre ΔT. E o ΔT também pode ser representado por T final menos T inicial, tá bom? Esse T0 indica o tempo inicial, V0 indica a velocidade inicial. Para esse exemplo simples que eu fiz aqui, olha, ficaria o quê? 13 menos 3, olha, 13 menos 3 sobre
4 menos 0. Diferença entre os tempos. Em cima é 10 e embaixo é 4. 4 por 10, perdão, 10 por 4, 2,5. Agora, qual é a unidade que eu coloco aqui? Bom, quando a gente vê a definição de aceleração, eu vou sempre dividir uma velocidade por um tempo. Então, a minha velocidade pode estar em metros por segundo, como é o caso do meu exemplo, e o meu tempo vai estar em segundo. Aí vai ficar metros por segundo, que é o metros por segundo ao quadrado. É a unidade de aceleração do sistema internacional. Tá? Se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora, aí o meu tempo aqui embaixo tem que estar em hora. Aí vai ficar quilômetros por hora, que é o quilômetros por hora ao quadrado, ok? Então, a unidade de aceleração é qualquer unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo ao quadrado. O professor tem que levar alguma coisa ao quadrado? Não. É só uma consequência da divisão das unidades de tempo. Tudo bem? Nesse caso aqui do meu exemplo, esse objeto está acelerando a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração não mudar, o que esse valor me representa? Representa que a cada 1 segundo, a minha velocidade aumenta de 2 metros por segundo. Por isso que em 4 segundos eu fui de 3 para 13, aumentei 10. Beleza? Então essa é a principal característica e a espinha dorsal para estudar o movimento uniformemente variado. É entender que essa variação se dá através de uma aceleração, que essa aceleração é constante e o seu cálculo é dado por ΔV sobre ΔT. Ok? No próximo slide aqui, ó, a gente vai aprender o seguinte. No cotidiano, né, a gente usa as palavras o carro está acelerando ou o condutor, né, está freando. Isso nos remete a quê? Ao fato da velocidade aumentar e, nesse caso aqui, ó, da velocidade diminuir. Bom, fisicamente falando, só existe a aceleração, não existe o freio. Freio é um termo popular, tá bom? Só existe a aceleração. Então, a aceleração é a grandeza física responsável por alterar, mudar a velocidade. E mudar significa mudar para mais ou mudar para menos o valor. Então, tanto um carro freando quanto ele de fato acelerando, o que está acontecendo ali é que ele contém uma aceleração, tá bom? Só que do ponto de vista conceitual, a gente diz que um objeto está acelerado quando o valor da velocidade aumenta. E um objeto ele é retardado, tem um movimento retardado, quando o valor da sua velocidade diminui, tá bom? Em outras palavras, quando ele está freando. Então, quando o valor, independente do sinal. Por que o senhor está falando isso para mim, professor? Porque tu tem que lembrar que a velocidade pode ser positiva ou negativa. Quando que a velocidade é positiva? Quando o objeto está indo, o movimento é progressivo. E quando a velocidade é negativa? Quando o objeto está voltando, movimento retrógrado. Independente do sinal da velocidade. Olha para o valor dela. Quando o valor da velocidade aumentar, acelerado. Quando o valor da velocidade diminuir, retardado. Tá bom? Então, o movimento acelerado é aquele cujo valor da velocidade aumenta com o passar do tempo. E o movimento ele é retardado quando o valor da velocidade diminui com o passar do tempo. Ok? Ótimo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Já que a aceleração ela proporciona uma alteração na velocidade e no caso do movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração constante e a representação dessa aceleração está justamente no fato do quanto da velocidade vai mudando naquele intervalo de tempo? A pergunta é, será que somos capazes de ir mensurando o valor de velocidade que esse objeto vai tendo à medida que o tempo passa? A resposta é sim. E a equação que nos dá essa capacidade ficou conhecida como equação horária das velocidades. Pera, professor, falou coisa pra caramba, não entendi muito não. Olha só, por exemplo, imagina só que esse objeto estava inicialmente parado, velocidade inicial 0, tá? Você com seu carro estacionado. Aí você está aqui numa pista, tá? Que eu estou representando por essa retinha, e você vai pisar no acelerador e não vai parar mais de pisar, como se fosse uma pista de teste. Aí a aceleração que seu veículo vai conseguir imprimir, vamos imaginar que seja de 5 metros por segundo ao quadrado. A minha pergunta é, depois de 1 segundo, qual é a sua velocidade? Olha, o que significa ter uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo, a sua velocidade aumenta de 1 metro por segundo. Então, ó, depois de 1 segundo,
a sua velocidade vai ser de 5 metros por segundo. Depois de mais um segundo, aí a sua velocidade é de 10 metros por segundo, ou seja, cada vez você vai ficando mais veloz. A cada um segundo que passa, você altera a sua velocidade de 1 em 1 metro por segundo. Então, eu sou capaz de prever, ó, 0 segundos, 1 segundo, ó, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos. A minha pergunta se dá da seguinte maneira. Depois de 10 segundos, qual é a velocidade dele? Será que você precisa ficar indo de 1 em 1 até chegar a 10? Porque, então, numa prova, se eu te perguntar, depois de 1000 segundos, qual é a velocidade dele? Aí tu vai ter que fazer 1000 passos? Absolutamente não. Essa equação, que é a equação horária das velocidades, ela vai te dizer para você o quê? Qual vai ser a velocidade que ele vai ter depois de um certo intervalo de tempo. Olha o que diz ela. A velocidade final é igual a quem? A velocidade inicial mais alfa, a gente viu que é a aceleração, pode botar um A. E T é o intervalo de tempo. Então, com essa equação, V igual a V0 mais AT, você consegue descobrir qual é a velocidade que você vai ter no futuro, depois daquele tempo que se passou. No meu exemplo aqui, ó, depois de 10 segundos, qual vai ser a velocidade? Ó, V é o que eu quero. V0, a primeira velocidade é 0, ele estava parado, mas poderia não estar. Aí é só tu colocar o valor que ele teria aqui, tá? Mas no caso aqui, 0, mais a aceleração. A aceleração, por hipótese, vale 5. Vezes 10 segundos, que foi o tempo que eu estou sugerindo. 0, 5 vezes 10, 50. Então, a velocidade após 10 segundos é de 50 metros por segundo. Entende isso? Eu poderia te perguntar outra coisa também. Eu poderia te perguntar quanto tempo ele vai levar, tá vendo? Aqui é de 1 em 1. Quanto tempo ele vai levar para chegar em 30 metros por segundo? Olha a pergunta agora sendo diferente. Quanto tempo eu vou usar a mesma equação? Olha, V igual a V0 mais AT. Quanto tempo? Então, a pergunta é no tempo. Ele vai levar para chegar a 30 metros por segundo. Ó. Então, agora ele deu a velocidade final, 30. A inicial é 0, a aceleração vale 5 e o T é que eu quero descobrir. O 0 não preciso colocar, ficaria 30 igual a 5T. Passo 5 dividindo, T igual a 30 por 5. Isso vale 6. Em 6 segundos, ele vai chegar a esses 30 metros por segundo. Deu para entender? Então, é assim que a gente vai observar a evolução das velocidades ao passar do tempo, tá bom? Com a equação horária das velocidades. Belezinha, galera? Bom, aí eu vou te perguntar mais uma coisa agora. Olha, observe que o objeto está em movimento. Se ele está em movimento, no movimento por hipótese acelerado, a cada instante seguinte, ele é mais veloz. Se ele é mais veloz, para o mesmo intervalo de tempo, ou seja, de 1 em 1 segundo, ele vai percorrendo distância cada vez maiores. Ó. Daqui para cá, ele vai percorrer uma distância igual a essa. Daqui para cá, observe que ele está ficando mais veloz. Então, no mesmo tempo, ele vai percorrer uma distância maior. Se eu identificar aqui, ó, ilustrar mais um intervalo de tempo, quando o tempo é igual a 3 segundos, a velocidade dele vai ser de 30. De 30 não, está indo de 5 em 5, né? Então vai ser de 15. E a distância vai ser maior ainda porque ele ficou mais veloz. Então a gente percebe que, além de alterar a velocidade, ele vai ocupando posições diferentes, cada vez se deslocando uma distância maior no movimento acelerado e uma distância cada vez menor no movimento retardado. Como é que eu determino a posição onde ele vai chegar diante de um move? Aí você precisa de uma outra equação. Então, a primeira equação é a equação que fala sobre a velocidade e o tempo. A segunda equação vai ser exatamente essa que vai falar sobre a posição e o tempo. Tá certo? À medida em que esse objeto se desloca, ele vai ficando mais veloz no movimento acelerado e mais lento, né, no movimento retardado. E aí eu percebo que o valor de distância vai aumentando no acelerado e vai diminuindo no retardado. Por exemplo, o movimento acelerado, você teria isso depois de um certo tempo. Isso. O mesmo intervalo de tempo, por exemplo, de 1 em 1 segundo. Ele já estaria aqui. Mais um segundo, ele estaria aqui. Mais um segundo, ele estaria aqui. Porque para cada intervalo de tempo, ele vai ficando mais veloz. E se fosse o movimento retardado? Aí ele vem rápido, igual você vai frear até parar no sinal de trânsito.
que você percebeu a 40 metros dele que ele ficou vermelho. O que você tem? Você tinha velocidade alta, 100 por hora, por exemplo. Aí você está aqui, aí vai apertar o freio. Para de imediato, não, vai freando aos poucos. Ó. Aí de 100 o velocímetro cai para 80, aí você anda isso. De 80 ele cai para 60 e você anda só isso, ó, porque está ficando mais lento. De 60 cai, por exemplo, para 30 e você só anda isso. De 30 cai para 10, de 10 cai para 2, de 2 para 1 até zerar. Entende? Então, no movimento retardado, a sua posição, o deslocamento vai encurtando. Tá, e como é que eu calculo essas coisas? É através dessa equação. Ela é chamada equação horária dos espaços. Espaços ou posições, tá? Isso aqui é o S0 e onde ele parou é o S. S0 é o espaço inicial e S é o espaço final. É o que está aqui, ó. S é o espaço final, é o que a gente vai calcular geralmente, espaço final. S0 é o espaço inicial. V0 a gente já viu, é a velocidade inicial. O T é o tempo. E o alfa é a nossa aceleração. Tá bom? É muito comum alguns exercícios falar assim, ó, um objeto percorreu 100 metros até parar. Observe que ele não falou de onde ele veio e nem onde ele chegou, só falou do percurso, 100 metros. Quando ele te der o deslocamento, aí você joga esse S para o outro lado, vira ΔS. Então, essa equação, ou essa aqui, ó, ΔS é igual a quem? V0t, alfa t quadrado sobre 2. Alfa é a aceleração, t é o intervalo de tempo, que aqui é o quadrado, tá? E aqui é 100 quadrado. V0 é a velocidade inicial e ΔS é o deslocamento, o quanto ele andou. Perceba, quando o exercício te forneceu o deslocamento e não saiu do quilômetro tal, chegou ao quilômetro tal. Aí tu usa isso aqui, a posição final e posição inicial. Percorreu 20 km, usa isso aqui, ó, deslocamento, tá? Uma equação ou outra. Ok? Essa equação e a primeira que eu te mostrei, a da velocidade, deixa eu colocar aqui as duas, olha. Equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. Equação das posições, S igual a S0 mais V0t mais alfa t quadrado sobre 2. Essas duas equações, essa é da velocidade, essa é das posições, são equações horárias. O que significa isso? Que elas necessitam do intervalo de tempo. Mas existem exercícios que ele te fornece dados, te perguntando qual foi o deslocamento que o cara executou ou com que velocidade ele chegou no final desse deslocamento, mas não te dá e nem te pede o tempo. Por exemplo, imagina só que um objeto, vou até fazer aqui, ó, ele saiu, estava inicialmente com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ele acelerou, acelerou, acelerou até a velocidade se tornar 80 metros por segundo, tá bom? Velocidade final aqui. 80 metros por segundo. A aceleração que ele imprimiu aqui foi de, sei lá, 5 metros por segundo ao quadrado. A pergunta do exercício. Mediante a esse cenário, qual foi o deslocamento executado por ele? Tá vendo? Ele tinha uma velocidade inicial, estava 20, de repente acelerou a 5 metros por segundo até atingir 80 metros por segundo. Então ele mudou de 20 para 80. A aceleração é de 5 metros por segundo, a pergunta é o quanto ele precisou se deslocar. Observe que eu não dei e nem te pedi o tempo. O que eu faço mediante a esse cenário? Mediante a esse cenário, a gente já tem que usar a nossa terceira equação. Até agora aprendemos duas, que necessitam do tempo. Vamos para a nossa terceira, e ficou conhecida como equação de Torricelli, ou Torricelli, como queiram, tá bom? Um jovem chamado Evangelista Torricelli, dentre várias contribuições para a física no ramo da hidrostática, enfim, ele contribuiu, nos presenteou com essa equação aqui, ó. Fez uma dedução que chegou a esse resultado, tá bom? Hoje a gente consegue chegar também com facilidade, manipulando algumas equações, a esse mesmo resultado, tá bom? Olha só, o que ele diz? Ele conseguiu equacionar, tá bom? As 4 grandezas sem levar em consideração o tempo. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e deslocamento. Não tem o tempo aqui. Então, quando o exercício te solicitar, tá bom? Algumas dessas informações, velocidades, aceleração ou distância, sem levar o tempo em consideração, a equação a ser utilizada é a equação de Torricelli, tá bom? V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. No exemplo que eu dei, isso aqui era 20, isso aqui era 80,
Eu queria saber qual foi o deslocamento necessário e a aceleração que ele executou era de 5 metros por segundo ao quadrado. Jogando aqui, ficaria o quê? Velocidade final ao quadrado, 80 ao quadrado. A inicial ao quadrado, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes 5 vezes aquilo que a gente quer. 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, com 2 zeros. 400. E aqui 10. ΔS. Esse 400 somando passa para cá subtraindo. Então, 6.400 menos 400, 6.000. E aqui, 10 ΔS. Posso cancelar um zero com zero, dá 600. Então, precisou de 600 metros. Tá bom? Então, é com essa equação que você vai dar conta dos exercícios que não te solicitar nem te fornecer o intervalo de tempo. Tá bom? E por último, meus queridos, mas não tão menos importante, temos a velocidade média no move. No movimento, de uma maneira geral, a velocidade média ela é calculada pela razão entre o deslocamento e o tempo. Também está no nosso vídeo 1. Clica lá se você não teve a oportunidade de ver esse vídeo, tá? Velocidade média é a rapidez com que você se desloca. Deslocamento e tempo. Por exemplo, se eu ando 20 km em 2 horas. 20 km em 2 horas. 20 por 2, 10. 10 km em cada hora. Deu para entender? Então, é a rapidez com que eu executo um deslocamento. De um modo geral, para qualquer movimento, velocidade média é calculada através dessa maneira. Mas, contudo, entretanto, no movimento uniformemente variado, além dessa maneira, se você tiver distância e tempo, pode calcular a velocidade média no move com essa fórmula. Mas existe também uma outra maneira mais fácil. No move, a gente consegue demonstrar que a velocidade média é igual à média aritmética das velocidades. No exemplo que eu dei aqui atrás, você tinha um carrinho que estava a 20 metros por segundo e acelerou até ficar a 80 metros por segundo. Se a gente fosse usar o método convencional, o que é que eu precisaria para calcular a velocidade média? Descobrir qual foi a distância, e a gente descobriu, foi 300. Descobrir qual foi o tempo, 300 não, 600, desculpa, 600. Descobrir qual foi o tempo que ele levou para chegar até aqui e dividir essa distância pelo tempo. Mas, se o exercício falar que isso se trata de um move, eu posso simplesmente fazer uma média aritmética simples, tá? O que é uma média aritmética? Você lembra? Na sua época de escola, não sei se você ainda está estudando, mas enfim, provavelmente você lá tinha um teste, uma prova para compor a sua média no boletim, por exemplo, do primeiro bimestre. Vamos imaginar um sistema, de notas desse mais simplificado. Então, nota do teste, nota da prova, a média aritmética desses dois vai compor sua nota do seu referido bimestre. Então, por exemplo, imagina que na prova, no teste você tirou 2 e na prova você tirou 8. Qual vai ser a média que vai aparecer no seu boletim? 8 mais 2 dividido por 2, porque são 2 notas. Tá bom? Se fossem 3 notas, seria teste, prova e trabalho. Aí seria nota do teste, nota da prova, nota do trabalho, dividido por 3, que foram 3 elementos. Tá bom? No caso aqui foram 2 elementos. 8 mais 2, 10. 10 por 2, 5. Sua média seria de 5 lá no seu boletim. Aí, dependendo do colégio, a média é azul ou vermelha, né? Tem que ver aí. Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe. Eu só quero que você entenda que a média aritmética é justamente a soma desses dois caras dividido pela quantidade de velocidade. No caso, são 2 velocidades. Então, ficaria o quê? A velocidade média aqui, de maneira bem simples, sem achar distância e sem achar tempo. Seria 20 mais 80 sobre 2. 100 sobre 2, 50 metros por segundo. Tá bom? De um modo muito mais rápido e muito mais fácil. A gente costuma dizer que essa equação é equação bônus. Quando que você usa essa equação? Geralmente quando não tem aceleração, tá? Então vamos lá. Para resumir, a gente para o exercício, para finalizar. Quando você precisar relacionar velocidade e tempo, V igual a V0 mais AT. Equação horária da velocidade. Quando que ela é usada? Velocidade e tempo. Bom, quando eu precisar calcular distância percorrida e tempo, em relação ao tempo, aí é a equação horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa segunda equação, a gente acabou de ver, ela correlaciona distância e tempo, espaço e tempo.
Quando o exercício não fornecer tempo, equação de Torricelli, terceira equação de hoje. V quadrado, V0 ao quadrado, 2A, ΔS. E quando o exercício não fornecer a aceleração, perceba que nas três equações precisa de aceleração. Aí você lança a mão da velocidade média, que é a nossa quarta equação de hoje, e ela está aqui, ó. A velocidade média nada mais é do que a média aritmética das velocidades. Ok? Óbvio que você pode igualar isso com isso. Tá? Então, a nossa quarta equação hoje é a combinação da definição de velocidade média com a consequência da aplicação dela no move. Ou seja, V1 mais V2 sobre 2 tem que ser igual a ΔS sobre ΔT. Essa é a nossa equação bônus. Ok? Bom, a gente finaliza toda essa nossa aula, esse nosso vídeo, obviamente, com um exemplo de aplicação. Vem comigo aqui na interpretação desse exemplo, que eu gostei bastante. É um exercício, tá, de um vestibular que se assemelha ao Enem, tá bom? Olhem para cá, por gentileza. Define-se como velocidade escalar média, então já está te dando a definição, está sendo bonzinho, como sendo a razão entre o espaço e o intervalo de tempo gasto nesse percurso. Então, olha, define-se como velocidade média o espaço e o tempo desse percurso. É isso que ele está mostrando para a gente, tá? Aí ele continua. A velocidade inicial, aqui ele faz uma brincadeira com a ordem, né? Não bota a pergunta numa ordem direta, ele bota numa ordem direta. Aí se você não tomar cuidado, tu não consegue sacar o que ele está te perguntando. Mas ele está te perguntando sobre a velocidade. Ó. A velocidade inicial de um móvel que percorre, então isso aqui, ó, é o ΔS. 100 metros em linha reta. Aí esse cara, com uma velocidade média de 25, então isso aqui é a velocidade média, 25 metros por segundo. E aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Em metros por segundo é igual a... Tá vendo? O que ele perguntou? Volta aqui, ó. A velocidade inicial é igual a... No resto, ele colocou ali, entre vírgulas, informações para você determinar isso que ele te solicitou. A velocidade inicial é igual a... Dado que ele percorreu 100 metros, que ele anda com uma velocidade média de 25 metros por segundo e que a sua aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? Inverti a ordem para você perceber de verdade o que ele está te perguntando. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vou dividir isso em duas partes. Primeiro, para eu calcular a velocidade inicial, eu vou precisar do tempo. E eu ainda não tenho tempo. Mas com a informação da velocidade média e da distância percorrida, eu vou calcular o tempo. Então, vai ser a minha primeira parte aqui, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média ele me forneceu 25. ΔS também me forneceu 100. E o ΔT eu vou descobrir. Completando a fração e multiplicando cruzado, 25 vezes ΔT igual a 1 vezes 100, que dá 100. Aí o 25 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ΔT é o 100 por 25. 100 por 25 dá 4. Então, em 4 segundos, esse objeto executou 100 metros, tá? E com uma aceleração de 1 metro por segundo, a gente vai agora para a parte 2, determinar qual é a velocidade inicial. Observe que ele deu deslocamento. Então, vou usar aquela equação horária das posições, porque tem tempo também agora. ΔS, tá vendo? É a velocidade inicial vezes o tempo, mais aquele alfa, tempo ao quadrado, sobre 2. 100 metros, velocidade inicial que a gente quer, e o tempo vale 4, acabamos de calcular. Alfa é a aceleração que ele deu, vale 1, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. 100 igual 4 vezes 0, e aqui, ó, 1 vezes 4 ao quadrado, 16, por 2, 8. O 8 passa para o outro lado, subtraindo, 100 menos 8, 92. Então, vai ficar 92 igual a 4 vezes 0. V0 vai passar o 4 dividindo, então vai ficar 92 sobre 4. Se você fizer essa continha, 92 por 4, você vai achar 23 metros por segundo. Ok? Então, perceba, a gente precisou determinar o tempo, né, com a fórmula da velocidade média, que ele sugeriu aqui para a gente,
E a partir do cálculo do tempo, de posse dessa informação, usando a fórmula do deslocamento em função do tempo, a gente conseguiu determinar aquilo que ele solicitava, que era a velocidade inicial. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero ter contribuído de maneira muito positiva para a sua aprendizagem. Até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, senhores.